turma, vamos iniciar, certo? Nossa uma 10ª aula aí do nosso curso remoto, né, de matemática, dando continuidade ao estudo das funções que a gente viu na aula anterior, né? Lembrando que na aula anterior a gente trabalhou aquela ideia inicial de função, né? Da noção do que se trata, a gente viu alguns exemplos, né? Chegou também a ver o domínio, contra-domínio e a imagem de uma função, mas o que eu queria mesmo que vocês pegassem era aquela ideia inicial do que seria uma função, né? Que seria uma relação entre duas grandezas, né? De modo que eu consiga, né, encontrar um determinado valor, né, de uma grandeza através, né, da informação de outra grandeza que está sendo relacionada com ela. Né? Por exemplo, a gente viu lá a relação entre área e o lado de um quadrado. Né? A gente viu que para calcular a área a gente precisa do lado do quadrado. Então tem uma relação entre essas duas grandezas aí. Do mesmo modo que o perímetro de uma figura depende do lado dessa figura. Então também tem uma relação entre essas duas grandezas aí. Viu também que por exemplo, para abastecer o carro, né, o preço que a gente vai pagar pelo abastecimento depende da quantidade de litros de gasolina que a gente abasteceu. Né? Então tem uma relação entre novamente essas grandezas aí. Outro exemplo que a gente viu, né, que uma pessoa, mesma coisa, né, uma pessoa que ganha o salário dela vendendo, sei lá, roupa, né, e ela ganha por peça vendida, então o salário dela depende do número de peças que ela vendeu, então é sempre uma relação entre duas grandezas. Então essa noção inicial de função vai ser daí, tá bom? Então vamos agora iniciar, né, vendo o estudo, né, começando, o foco da aula de hoje vai ser função do primeiro grau, que é um tipo específico de função, que aqui a gente vai mais trabalhar a partir de agora. Mas antes disso a gente vai ter algumas noções acerca dos gráficos de funções, né? Cada função vai ter os gráficos particulares, mas a gente vai ter uma ideia geral de como interpretar e analisar gráfico de funções, certo? Só para a gente treinar. Então vamos lá. Então, o primeiro exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, um gráfico, certo? Aí, a primeira, isso é muito comum cair, né, nos Enem da vida, no vestibular, né? É você pegar um gráfico e interpretar as informações que esse gráfico apresenta, né? É muito comum também você ver em jornal, né? Acho que ninguém hoje lê jornal físico, né? Mas talvez na internet, nos noticiários, né? Que passam na televisão, na internet, sempre vai ter alguma gráfico, alguma tabela, e desse gráfico ou tabela você tem que tirar algumas informações, você tem que ter essa capacidade, né? Isso é uma coisa fundamental que vocês têm que ter no dia de hoje. Ser capaz, né, de colher informações contidas em gráficos e tabelas. Então, se você vê um gráfico como esse, e você tem que saber interpretar, assim como você interpreta um texto, né, lá em português, dá um texto lá para você ler uma notícia e você vai tirar conclusões acerca, aqui é a mesma coisa, só que você está tirando conclusões acerca de uma imagem, né, nesse caso de um gráfico. Então, você tem que olhar para o gráfico e ser capaz de tirar informações daqui, certo? Essa é uma habilidade que vocês têm que ter, né? Importante até para o exercício da cidadania de vocês, né? Ler e interpretar informações contidas em gráficos e tabelas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, você bate a cara nesse gráfico aqui, tá? Aí você, olhando para o gráfico, você tem que fazer a sua visualização e tentar tirar algumas conclusões. O que esse gráfico quer dizer aí? Porque imagina que você vai trabalhar na empresa, né? Você vai fazer alguma reunião, né? Ou o seu chefe vai passar alguma informação, você tem que saber lidar com gráfico de tabela. Isso é muito comum. Né? Você chegar aqui, ó, seu chefe explica esse gráfico aqui para o G+, você tem que chegar lá e saber interpretar o que está falando. Né? Então, quando você olha aqui, né, você observa, né, que nesse gráfico tem duas coisas se relacionando. Quais são as duas coisas que estão se relacionando? Né? Você percebe que, por um lado, você tem a evolução da taxa de desemprego, né? Certo? E aqui você tem os meses do ano, ou seja, um período de tempo. Então, só o gráfico como está aí, né, talvez fique faltando alguma informação. E está faltando algumas informações. Só que por aí você já tira alguma ideia. Né? Você vê que está se relacionando aqui a taxa de desemprego, certo? E um período de tempo. Certo? A taxa de desemprego e um período de tempo. Só que aí, uma informação que é importante, que não tem aqui, né, no gráfico em si, poderia ter na legenda. Essa taxa de desemprego é da onde? É a evolução mensal da taxa de desemprego da onde? É do nosso país? É de um estado específico? É de uma cidade específica? É no mundo? Não tem essa informação. Mas, normalmente, essas informações são acompanhadas por algum texto. Né? Um gráfico, a tabela. Ou poderia ter aqui, a evolução mensal na taxa de desemprego no Brasil. Em que período? Aí o período você vai aqui embaixo. Ó, em outubro de 2010 até novembro de 2011. De onde foi que foi tirada essa notícia? Foi a fonte, muito importante, né? Que é para dar credibilidade à informação. Foi do jornal Estado de São Paulo, nessa data daqui, certo? Então,
são conclusões que você tem que ter, né? Olhando esse gráfico aqui só com as informações, você percebe já, ó, opa, eu consigo ver aqui que a maior taxa de desemprego registrada nesse período foi uma taxa de desemprego de 6,5%. 6,5% o quê? Ó? A taxa de desemprego está em por cento. Então, quer dizer que daquela população que está sendo analisada, 6,5% estava desempregada. Quando que foi que essa taxa de 6,5% foi atingida? Foi atingida em março de 2011. Certo? Então, e qual foi a menor taxa atingida? Qual foi a menor taxa de desemprego nesse período? Nesse período, quando eu analiso, ó, tenho aqui um 5,3, mas aqui eu tenho um 5,2. Então, a menor taxa de desemprego foi em novembro de 2011. E essa taxa de desemprego foi de 5,2%. Então, no período analisado, a maior taxa de desemprego foi em novembro de 2011 e a maior taxa de desemprego foi em março de 2011. Respectivamente, 5,2 e 6,5. Certo? Então, só de olhar aí para essas informações, você já consegue tirar algumas conclusões. Então, vai lá nessa questão lá do Enem, ele vai te dar esse gráfico e ele vai te dar algumas informações. Analise a alternativa incorreta acerca dos gráficos. Analise a informação verdadeira acerca do gráfico. É aí que ele vai cobrar essa sua interpretação, certo? Vai dar algumas informações e você vai verificar se essas informações condizem ou não, né, com o que está no gráfico. Então, aqui, só para complementar, né, o gráfico, né, esse gráfico aqui, o que ele está ilustrando, o que ele está representando? Ele está representando a relação entre duas grandezas. Ó, a noção de função, relação entre duas grandezas. Nesse caso, quais são as grandezas que estão sendo relacionadas? A taxa de desemprego mensal, né? Aí a informação que ele não tinha dado no gráfico, nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil. Né? A título de curiosidade, né? Quais são as 6 principais regiões metropolitanas? Né? Lembra que região metropolitana é as cidades em torno, né, da capital, né, de um país, de um estado. Né? Então, por exemplo, aí, eu sei que o estado aqui em Pernambuco, né? Aí a capital é Recife. Aí a região metropolitana é os municípios que ficam ao redor, né? Que são vizinhos, né? Próximos à capital. Por exemplo, aqui em Recife tem Olinda, Paulista, Jaboatão. Aí em Natal, né? Que é a capital, eu acho que Parnamirim é vizinha, né? E tem, não conheço muito bem, mas eu só lembro de Parnamirim, mas deve ter outras cidades vizinhas de Natal que fazem parte da região metropolitana. Certo? Tudo bem, Sanderson? Pronto, então só foi informação do que seria uma região metropolitana, né? Então, aqui a relação entre a grandeza é a taxa de desemprego, né, nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil e o tempo, né? Considerando-se o tempo, nesse caso, essa taxa de desemprego foi analisada em que período? Está sendo analisada quando? Porque é importante, né? Você está analisando essa taxa de desemprego em que momento? Está sendo analisado de outubro de 2010 até novembro de 2011. Certo? Esse foi o período analisado. Então, a relação é taxa de desemprego com tempo. Taxa de desemprego nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil e o tempo, que é o período entre outubro de 2010 e novembro de 2011. Né? Essa relação define uma função e, de fato, né, a cada mês do meu período analisado está associado uma taxa de desemprego. Então, foram lá, viram que em outubro de 2010 tinha uma taxa de desemprego. Em novembro de 2010, tinha uma taxa de desemprego. E assim sucessivamente. Não tem como, por exemplo, aqui, ó, em dezembro de 2010, a taxa de desemprego era de 5,3. E somente 5,3. Certo? Aquilo que a gente viu em função, né? Cada elemento do conjunto de partida tem que ter um único correspondente no nosso conjunto de chegada. Nesse caso, o conjunto de partida, né, o domínio, é os meses do período analisado, que estão se relacionando com as taxas de desemprego. Então, cada mês, né, cada período de tempo aqui, cada mês, tem uma única taxa de desemprego. Já uma taxa de desemprego, ela pode se repetir ao longo do tempo. Né? Pode se repetir. Por exemplo, essa taxa aqui, se você olhar essa parte que está constante, né, em julho, agosto, setembro de 2011, a taxa de desemprego foi a mesma. Não variou. Foi sempre de 6%. Então, percebe aqui, ó, que cada mês teve uma única taxa de desemprego, mas uma taxa de desemprego pode acontecer mais de uma vez. O que importa é que o conjunto de partida, né, nesse caso aqui, o meu domínio da função, tenha um único correspondente. Cada mês do ano tem uma taxa de desemprego. Cada período analisado, uma taxa de desemprego foi registrada. Certo? Então, você vê que isso aqui se trata do gráfico de sim, do fato de uma função. Beleza? Outras informações que a gente tem nesse gráfico, ó.
A menor taxa, a gente viu, né, que a menor taxa do período, né, analisado foi de 5,2%, né? 5,2% foi o menor valor registrado, a menor taxa de desemprego foi de 5,2%. E essa taxa de desemprego, essa menor taxa, ela ocorreu em novembro de 2011. São informações que a gente já bateu a cara e viu. A gente diz agora, ó, informações, os conceitos que a gente vai aprendendo, né? Dizemos que o valor mínimo da função no período é de 5,2%. Então, esse menor valor que a função atingiu, né, que a taxa de desemprego atingiu nesse período de tempo, a gente diz que nesse período, 5,2 é o valor mínimo da função. Analogamente, a maior taxa, né, ocorreu em março de 2011, né, e essa taxa foi de desemprego foi de 6,5%. Então, esse valor foi o maior valor registrado para a taxa de desemprego. Então, a gente diz que esse valor é o valor máximo da função nesse período. Certo? Lembrando que se esse período for ampliado, né, ou seja, para mais, né, ou para depois de novembro de 2011, ou para antes de outubro de 2010, pode ser que eu verifique, né, valores maiores e menores que esses daí. Mas para esse período analisado, esse cara aqui é o valor máximo, 6,5%, e esse cara aqui é o valor mínimo, 5,2%. Então, quando lhe falarem, ó, qual é o valor máximo da função, você vai verificar qual é o maior valor que a função atingiu no período analisado. Qual é o valor mínimo da função? Qual o menor valor que a função atingiu no período analisado, né? No domínio estudado aqui. Tá bom? Então, valor mínimo e valor máximo. Outra informação, né? Ó, percebe o seguinte, ó, percebe que esse gráfico aí, ele está oscilante, né? Tem parte que está crescendo, tem parte que está decrescendo, né? Ou seja, a taxa de desemprego está variando de maneira, não está variando de maneira constante, né, linear. Está tendo crescimento e decrescimento ao longo desse período. Então, percebe que quando foi que a taxa de desemprego diminuiu, né? Então, a taxa de desemprego diminuiu ou decresceu. Né? Decrescer e diminuir, né? São sinônimos. Ela decresceu ó, de outubro de 2010 até dezembro de 2010, tá vendo? Ela decresceu, ela vinha em queda, né? Ela começou em 6,1, caiu em novembro, continuou caindo em dezembro. Então, a gente diz que nesse período aqui ela decresceu. Certo? Onde mais foi que ela decresceu? Ela também decresceu, depois ela subiu, foi crescendo o valor da taxa de desemprego. Quando chegou em março, né, de 2011, ela começou a cair, ó. Caiu para abril, né? Foi caindo, né? De março até abril. Ela caiu. Aí de abril até maio ela ficou constante. Então, outro período que ela caiu foi de março a abril, né? De março a abril a taxa de emprego também caiu. De maio a junho até julho, de maio a julho, ela também caiu. A taxa de desemprego decresceu. Onde foi mais que ela decresceu? Ela também decresceu de setembro de 2011 até novembro de 2011. Então, a gente diz que nesses intervalos aí que a função decresceu, a gente diz que nesse intervalo a função é decrescente. Em todos os intervalos que a taxa de desemprego diminuiu, a gente diz que a taxa de desemprego decresceu, então a gente diz que a função nesses intervalos, a função é decrescente. Então, se você te perguntasse quando é que a função é decrescente, você ia ver quando foi que a função diminuiu. Nesse caso, a função diminuiu de outubro de 2010 até dezembro de 2010. Também diminuiu de março a abril de 2011. Também diminuiu de maio até julho de 2011. E também diminuiu de setembro a novembro de 2011. Certo? É só um olhômetro. Analogamente, quando foi que ela cresceu? Pelo gráfico aqui, ó, ela cresceu de dezembro de 2010 até março de 2011, né? Ó, de dezembro de 2010 até março de 2011, a função também cresceu. Ela cresceu em mais algum momento? Não. Ela só cresceu nesse período, tá vendo? De dezembro a março. Dezembro de 2010 a março de 2011. Então, a gente diz que a taxa de desemprego nesse período aumentou, cresceu. Então, a gente diz que nesse período a função ela é crescente. Quando a função cresceu, a função é crescente. Quando a função decresceu, ela é decrescente. É bem, até a nomenclatura é meio óbvia, né? Mas é só para você entender. Quando ele falar uma questão, nesse período a função foi crescente, aí você vai analisar se naquele período que está sendo dado, de fato a função cresceu. Se cresceu, verdadeiro. Se não, falso. Né? E aí percebe também que a gente viu que decresceu e cresceu, mas teve trechos do gráfico que a função ela ficou constante. Ou seja, que a taxa de desemprego não mudou. Como, por exemplo, aqui, ó, de abril a maio de 2011, esse nosso gráfico aqui, ó, indica que a taxa de desemprego foi de 6,4%. Ó. Não mudou de abril para maio de 2011. Então, a gente diz que nesse período, a função nem cresceu nem decresceu.
ela se permaneceu constante. Então, a função ou cresce ou decresce ou ela é constante. Nesse caso aqui, ela é constante. Tem outro período que a função é constante, ó, de julho a setembro de 2011. A taxa de desemprego se manteve em 6%. Então, a gente diz que nesse período, de julho a setembro de 2011, a função ela é constante. Constante, nesse caso, em 6%. A taxa de desemprego se manteve constante em 6%. Beleza? Então, a gente vai trabalhar muito, vocês vão fazer muitos exercícios desse tipo aqui. É interpretar gráfico, interpretar informações contidas em gráficos. Certo? Aqui a gente já foi interpretando e colhendo algumas informações. Depois vai ser com vocês, né? Vocês vão pegar os gráficos e vão ver se as informações que estão sendo ditas são verdadeiras ou falsas. Certo? Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos fazer mais um exemplo de gráfico antes de ir para a função afim. Então, ó, o gráfico ao lado, né, representa a oscilação diária, certo? Do valor da ação de uma empresa comercializada em uma bolsa de valores, né? Desde a abertura do pregão, que foi às 10 horas, até o fechamento, que foi às 6, né? 6 da tarde, 18. Lembra que a gente fez até um exercício também similar, não foi de bolsa, tá? Foi a questão do Enem, eu lembro, na aula anterior. Mas, enfim, aqui já tem informação, ó. O valor, né, da ação de uma empresa, né? E em função de quê? Esse valor da empresa, né? O valor da ação, tá dependendo de quê? Tá se relacionando com o quê? Com o tempo, né? Que a bolsa está aberta, né? Que a ação está aberta no mercado. Então, o pregão, né, iniciou-se às 10 horas da manhã e fechou às 18. Nesse período de 10 da manhã às 6 da noite, né, ou 6 da tarde, 18 horas, das 10 às 18, o valor da bolsa ele foi oscilando. Porque o mercado de ações funciona desse modo, né? Ela cresce, decresce, cresce, decresce, enfim. Aí é o que está na questão. Beleza? Então, a relação é valor da bolsa com o tempo, com o horário do dia. É a relação que eu tenho aí. O valor de uma ação em função, né, do horário do dia, de determinado dia que essa ação está no mercado. Beleza? Você tira essa conclusão daí. Aí aqui ele colocou... Obrigado. Aí o que acontece aqui, ó. Aí ele colocou o seguinte, né? Isso aí só é para complicar um pouquinho, tipo, mas dá para entender. Ele não colocou aqui o tempo, né? Aqui embaixo, ele não colocou as horas do dia. Porque não começou de 10 da manhã o programa e fechou de 18, então podia estar aqui, né? Os horários de 10 às 18. Só que foi o que ele fez. Ele colocou o tempo que se passou a partir da abertura, né? Então, por exemplo, ó, o tempo igual a 0 corresponde às 10 horas, né? 10 horas não foi quando abriu? Então, ele está dizendo que é o tempo igual a 0. E quando foi que fechou o pregão? Né? Foi às 18, né? Horas. De 10 até 18 horas, se passaram 8 horas. Então, 18 horas vai ter se passado 8. Certo? Então, aqui, ó, é só essa complicação que a gente colocou. Ó. Quando o tempo for 0, né, corresponde às 10 horas. Quando o tempo for 1, corresponde às 11. Porque, de novo, né, então, esse 0 aqui, ó, quer dizer 10 horas da manhã, porque foi quando abriu o pregão. Aí, se passou 1 hora, então são 11 da manhã. Se passou 2 horas, é meio-dia. Se passou 4 horas, é 2 da tarde. Então, você tem que ter essa associação. Então, aqui, cada valor desse está sendo somado às 10 horas, que foi quando abriu o pregão. Então, por exemplo, 8. Não abriu 10 horas? Quer dizer que esse 8 aqui, 10 mais 8 é 18 horas. Foi quando encerrou o pregão. Certo? É só essa observação que a gente tem que ter aqui. Porque é ele que dificultar. Podia ter colocado, como eu falei aqui, o horário, né? O horário mesmo, né? Da 10, 11, 12, que nem no exemplo anterior, né, que a gente tinha visto. Mas aqui ele colocou desse modo, né? Aí só você interpretar. Esse 4 aqui significa que se passou 4 horas do pregão que iniciou. Se iniciou de 10, então quer dizer que agora esse 4 aqui quer dizer 14, né? 14 horas, ou seja, 2 da tarde. Só se ligar nisso daí, tá bom? Então agora a gente analisa as informações, né, do gráfico. E isso, o 2,5 não seria 2,5, seria meio-dia e meio, né? Meio-dia e meia, né? Porque 2,5 aqui, ó, quer dizer que se passou 2,5 horas. Se passou 2,5 horas. Se abriu, né, o pregão, se o pregão abriu de 10 horas, após 2 horas e meia, né? Vai ser 12,5. Beleza? 2, beleza? Beleza, Isaac? Boa. Então vamos lá, ó. Em que horários o valor da ação subiu? Como foi que a ação subiu? Como foi que a ação subiu? Percebe que a ação está oscilando ainda, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, vê, ó, a ação subiu, por exemplo, de 10 às 2. De 10 às 12. Concorda? Que de 10 às 12 o valor da ação subiu.
A ação começou aqui, foi aquela que eu falei, subiu, ou seja, ela foi crescendo, né? Entre 10 da manhã, ó, esse 2 aqui é o quê? Lembra? Se passou 2 horas, então 10 mais 2, 12 horas. Então 10 da manhã e 2 da tarde, entre 10 da manhã e 12 horas, né? Desculpa aqui de novo. Esse 0 é 10 horas. Então esse 2 é 12, né? Esse 10 mais 12. Então, entre 10 da manhã e meio-dia, né? A ação da bolsa subiu. Certo? Subiu. Então, nesse período aqui, a função foi crescente. Ela subiu. Teve outro período que ela subiu. Aqui ela decresceu. Aí depois ela subiu aqui, ó. De 2,5 até esse 4. Muito bem, Luana. Esse 2,5 seria 12,5 e esse 4 seria 2 da tarde. Então ela também, a ação também subiu entre 12,5 e 2 da tarde. Certo? Tudo bem. E onde foi que ela subiu também? Ó, ela também subiu aqui, ó. Desse 5,5 até o 6, ó. Do 5,5 até o 6. A função também subiu. Cresceu, né? O valor da ação. Esse 5,5 seria que horas? 3,5, né? Porque é 5,5, 10 mais 5,5, 15,30. Então, entre 15,30 e 16 horas também subiu o valor da ação. Aqui foi constante, depois decresceu. E onde foi que ela subiu de novo o valor da ação? Subiu ó, do 7 ao 8. Esse 7 seria que horário? Seria não 19. Isso, 17. Porque, de novo, né? 7 é se passou 7 horas após as 10 da manhã. Né? Então, 10 mais 7 é 17. Então, esse 7 aqui seria 17 horas e esse 8, 18. Então, das 17 até as 18 horas, o valor da ação também subiu. Beleza? Tranquilo, né? Só com calma a gente faz. E quando foi que a função, o valor da ação caiu? Aí é o contrário. Você vai ver onde foi que a função teve valor de queda, né? Então, a função aqui, né? O valor da ação caiu nesse intervalo aqui, né? Que seria de 12 a 2,5, que seria entre meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia, ele caiu. Ele também caiu entre 4 e 5,5, né? Esse 4 seria 14 horas. O 5,5, 15,6, né? Entre 2 da tarde e 3,5 da tarde também caiu, né? Aqui, ó. Entre 2 da tarde e 3,5 da tarde, a ação também caiu. E ela também caiu aqui, ó, entre esses 6,5 e 7. 6,5 seria 16,30 e o 7 seria 17. Então, a ação também caiu entre 4,5 da tarde e 5 da tarde. Entre as 16,5 e 17 horas. A ação também caiu. Beleza? Então, na letra A, eu tenho os períodos onde a função cresceu, ou seja, onde o valor da ação subiu. Na letra B, eu tenho o período onde o valor da ação decresceu, ou seja, quando a função foi decrescente. Tá bom? Na letra C, eu tenho, né, nesse dia, entre quais valores oscilou o preço da ação dessa empresa? Então, quando eu falo nesse dia, entre quais valores oscilou o preço da ação dessa empresa? Eu estou te perguntando qual foi o maior valor registrado da ação, qual foi o maior valor que a ação assumiu e qual foi o menor valor que a ação assumiu. Então, ela oscilou, o preço dessa ação oscilou, né, entre vários valores. Mas qual foi a oscilação máxima? Né? Ela oscilou, qual foi o valor máximo que a ação assumiu e qual foi o menor valor que a ação assumiu? A gente olha aqui para o gráfico, né? E a gente percebe muito bem, Ana, que o maior valor que a ação assumiu foi R$ 12. E qual foi o menor valor que a ação assumiu? O menor valor que a ação assumiu foi R$ 9,20. Beleza? Então, ó. Maior valor, né? Às 12, menor valor foi aqui. Aí, menor valor, maior valor R$ 12, menor valor 9,20. Então, 9,20 e 12 são os valores, né, que oscilou o preço de ação dessa empresa. Então, durante o dia, né, as ações oscilaram entre 9,20 e 12. Nunca foi mais que 12 e nunca foi menos que 9,20. Tranquilo? De boa, né? Só como eu falei, só interpretar as informações que estão no gráfico. Né? Cálculo nenhum por enquanto. Em que horários a ação esteve cotada a 9,70? Então, outra pergunta aqui, eu consigo formar. Eu queria comprar a ação quando a ação tivesse a 9,70. Quando foi que a ação atingiu 9,70? Então, eu passo aqui, ó, bem facilmente aqui, ó. Tá vendo uma retinha que agora apareceu uma retinha preta aí? Tá vendo? Então, essa retinha aqui, a preta que apareceu, percebe que ela corta, que é uma reta horizontal, né?
ela corta o meu gráfico em 3 pontos. Esses 3 pontos que a reta está cortando no gráfico indicam os pontos que a ação estava cotada a 9,70. Aqui, ó, facilmente aqui, viu que era 9,70 quando o tempo era de 5 horas. Ou seja, 5 horas passadas da abertura do pregão, que seria 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, eu sei que estava cotada a 9,70. Aí tem aqui ó, um valor, tá vendo que está cortando aqui também? Só que esse valor que está cortando, aí eu tenho que ter uma observação. Ó. Ele está entre 3h30 da tarde e 4 da tarde. Está entre 3h30 e 4, ó. Porque eu sei que às 4 horas da tarde, né, 16 horas, ele custa 10. Tá vendo? E eu sei que às 3h30 ele custa 9,20, que foi o menor valor. Então, ó, em 9,20 e 10, 9,70 é um valor. É um valor. Então, eu sei que 9,70 foi algo, não fica claro qual é o horário aí, mas é algum horário próximo das 4 horas, tá vendo? Não chega a ser 4 da tarde, porque, de novo, 4 da tarde, ele custa R$10 a ação. E às 3h30 custa 9,20. Então, saiu de 9,20 de 3h30, chegou em R$10 às 4. Ou seja, quer dizer que em algum momento ela atingiu 9,70. Em algum momento entre 3h30 e 4 da tarde. Beleza? Algum momento entre 3h30 e 4 da tarde. Então, algum horário próximo das 4. Tá mais próximo aqui do 4 da tarde do que do 3h30. Mas é algum valor entre 3h30 e 4 horas. Em algum momento entre 3h30 e 4 horas, a ação atingiu 9,70. O gráfico não deixa claro aqui, nesse caso. Mas deixa claro que atingiu 9,70 às 5 da tarde. Ó. Nesse 7 aqui, ó, passou-se 7 horas, também custava 9,70. Né? Passou-se 7 horas, 5 da tarde, o valor da bolsa também atingiu 9,70. Então, a ação atingiu 9,70 em 3 momentos. Às 3 da tarde, às 3 da tarde, em algum horário próximo das 4 e também atingiu às 5. Certo? Tudo bem, Maria Luísa. E na letra E eu tenho, né? A ação encerrou o dia em alta. Estável ou em baixa? De quanto por cento? Eu acho que seria um plural, né? De quantos por cento? Mas, enfim. A ação encerrou o dia... A pergunta é, a ação encerrou o dia em alta, estável ou em baixa? O que é que você acha? O que é que vocês acham, né? Que essa ação encerrou o dia em alta, estável ou em baixa? Estável, será que foi estável? Será que ele encerrou instável? Aí você só vê instável, mas é instável em alta ou em baixa aí? Certo? A pergunta é, você tem 3 possibilidades. Encerrou em alta, estável ou em baixa? Aí é só você ver, ó. A ação, quando iniciou-se o pregão, qual era o valor da ação? Quando iniciou, Era 10. era 10. E quando encerrou? 10,20. Então teve uma alta. Teve essa variação toda, mas no final do dia, teve alta ou baixa em relação ao valor que iniciou. Iniciou o dia, a ação era cotada a 10, encerrou o dia, a ação cotada a 10,20. Então, isso significa que a ação teve uma alta no período. No final das contas, teve uma alta dos preços, uma alta no preço da ação. No final, né, se eu comparo, né, a ação encerrou o dia em alta, porque ela começou o dia em 10 e encerrou em 10,20. Então, no final das contas, a ação subiu. Podia ter tido uma alta maior, né? Se encerrasse aqui às 2 da tarde, né? Que era 12, né? Ou podia ter encerrado em baixa, né? Se fosse abaixo dos 10. Mas como foi, se iniciou em 10 e encerrou a 10,20, teve uma alta. Beleza? Teve uma alta. Agora, e teve uma alta de quanto? Né? Teve uma alta de 20 centavos, né? De 10 a 10,20 teve uma alta de 20 centavos. Só que a pergunta não foi a alta em reais. Porque normalmente quando você vê no mercado financeiro, nas notícias, você vê normalmente o aumento percentual. Né? Porque aí o aumento percentual você vai calcular para qualquer valor de ação que você tenha comprado. Então, ele teve um aumento de quantos por cento? Aí é o único cálculo que a gente pode fazer. Porque eu sei que foi um aumento de 20 centavos. Mas nesse caso, esse aumento de 20 centavos, ele está sendo equivalente a um aumento de quantos por cento? Ou seja, custava R$10, aumentou 20 centavos. Ou seja, aumentou quantos por cento? E aí, se você faz o cálculo que a gente viu, né, como calcular a porcentagem e tal, a gente vê que 20 centavos, né? Não vou fazer o cálculo, que a gente já sabe fazer, 20 centavos, né? Em relação a R$10, são 2%, né? Porque eu sei que, ó, R$10, 10% é R$1, 1% é 10 centavos.
2% é 20 centavos. Aumentou 20 centavos, aumentou 2%. Então, quer dizer que essa ação aí, no final do dia, teve uma alta de 2%. Beleza? Tranquilo? Boa.